compartilhamento dos slides, tá bom? Com vocês. E aí, como eu vinha falando, nossa quinta aula teórica, ela diz respeito à legislação, à introdução à legislação, certo? Que é aplicável à enfermagem. A gente não vai ver qualquer tipo de lei. Nós vamos ler leis que aplicam-se ao exercício da enfermagem, certo? E uma vez aplicando-se ao exercício da enfermagem, é válido para todo mundo que faz parte da equipe de enfermagem, né? Enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar em enfermagem, certo? Lembrem que o nosso código de ética, ele é válido para todos os profissionais de enfermagem, não apenas para o enfermeiro, ou não apenas para o técnico, ou não apenas para o auxiliar. Serve para todas nós que fazemos parte do corpo de enfermagem, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a primeira legislação que é indispensável na área da enfermagem, tá certo? Conseguem ver os slides, gente? Conseguem? Sim ou não? Sim, professor. Sim? Beleza. Sim. Lembrando que eu não vejo o chat mais agora, certo, gente? Porque fica tudo às escuras aqui pra mim. Aí, se vocês tiverem dúvida, ativa o microfonezinho, tá bom? Nós hoje vamos entrar na parte de legislação, tá bom? Mais especificamente, vamos falar sobre a Lei 2604/55, certo? E aí, quando eu falo Lei 2604/55, nós podemos inferir que essa lei, ela foi publicada quando, gente? Me digam aí. No ano de 1955. Exatamente. Sempre a barrinha que vem logo após a numeração da lei, tá bom? Ela faz referência, ela faz a alusão ao ano em que aquela lei entrou em vigor, o ano que aquela lei foi publicada. Então, é exatamente isso. A Lei 2604/55, ela diz respeito a lei que regula o exercício da enfermagem profissional, tá certo? E foi publicada em 1955, mais especificamente no dia 17 de setembro de 1955, certo? Então, se eu digo que é uma lei que regula o exercício da enfermagem, eu estou me referindo ao exercício profissional, tá certo? Todos nós estudamos enfermagem, seja numa graduação, seja em um curso técnico, com o objetivo, acredito eu, né, de uma forma quase que 98%, para atuarmos na área, para exercermos a nossa profissão, tá certo? E aí a lei que é a base, que é o arcabouço teórico para o exercício dessa profissão, é exatamente a 2604/55, tá certo? Me digam uma coisa, quero que vocês relembrem aí. Por que mesmo que a enfermagem é uma profissão, hein? Para ser profissão precisa ter o quê? Essencialmente precisa ter o quê, gente? Os critérios de conduta moral, intelectual. E isso aí faz parte de quê? Do sistema Nightingale? Não, ainda não. A questão de quê, gente? Qual é o instrumento, qual é a ferramenta que vai compor todos os nossos direitos e nossos deveres? Código de ética? Exatamente. É Kézia, né, que está falando? É. Isso mesmo, Kézia. Para ser profissão, qualquer profissão, ela tem de ter o quê? Um código de ética, certo? E nesse código de ética vai constar o quê? Os direitos e os deveres, né? No mínimo, que os profissionais que fazem parte daquele grupo precisam seguir, precisam ter conhecimento para desempenhar aquela profissão, tá?
Então, profissão por si só vai ser tudo aquilo que é regido, que tem como arcabouço teórico o quê? Um código de ética e deontologia. Então, podemos dizer que a enfermagem é uma profissão? Com certeza. Temos um código de ética. Tá certo? Só fazendo uma, um lembrete lá da nossa primeira aula, acho que foi a primeira aula, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho hoje, certo, gente, sobre essa lei que é responsável por regulamentar o exercício profissional daquelas pessoas que fazem parte do corpo de enfermagem, tá bom? E, sob o meu ponto de vista, essa é a lei mais simples de todas as que nós vamos ver, tá certo? Porque ela se apresenta de forma meio que lógica, né? Ela vem dizendo, por exemplo, dentro da enfermagem, quem são os enfermeiros? Quem são os técnicos em enfermagem? Quem são os auxiliares em enfermagem? Vem trazendo essas definições de modo que faça uma diferenciação, por exemplo, entre um enfermeiro e um técnico em enfermagem, porque a maioria das pessoas, eu acho isso incrível, elas pensam que enfermeiro é a mesma coisa que o técnico em enfermagem. Vocês vão ver que dentro do exercício de vocês, profissional, seja em uma clínica, seja em um home care, seja em uma instituição hospitalar, vocês vão ser muito chamados como sendo enfermeiros, tá bom? Porque, sob o ponto de vista geral das pessoas, não existe essa diferenciação de enfermeiro e técnico em enfermagem, certo? Mas, através dessa lei, nós vamos conseguir perceber que existe, sim, essa diferenciação. O enfermeiro é um profissional, o técnico em enfermagem é outro tipo de profissional, o auxiliar em enfermagem já é outro tipo de profissional, obstetrizes também são outros tipos de profissionais que fazem parte do grande grupo de profissionais de quê? De enfermagem, tá bom? Então, essa lei, ela vem trazendo algumas diferenciações para ficar mais clara para a gente, tá certo? Então, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Na época da faculdade, o que é que eu fazia nessa parte de legislação? Todos os dias eu separava uma lei por dia, né? Então, todos os dias eu passava o olho rapidinho em cada uma dessas leis, certo? Até que existe, porque o ser humano, ele tem essa capacidade de aprender por repetição, né? Então, de tanto eu ler essas leis todos os dias, fazia parte da minha rotina, uma hora ela ficou encaixotada, todas elas ficaram encaixotadas na minha mente, tá bom? Então, leiam essas leis, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre essa lei 2604/55, tá bom? Que é a lei principal, porque ela regulamenta o quê? O exercício da enfermagem como profissão, tá certo? E aí, gente, essa lei, ela vem trazendo no primeiro artigo dela, né? Porque juridicamente falando, indo lá para a área do direito, tá certo? Toda lei, ela é composta por parágrafos, ó, por artigos, tá certo? E aí, teoricamente, cada artigo vai trazer uma informação de cunho diferente, de teor diferente da informação que vem em um outro artigo, tá certo? De uma mesma lei. É como se cada artigo ele tivesse a função de destrinchar detalhes, pormenores relativos àquela lei, tá bom? Lei 2604/55 é uma lei que fala da regulamentação do exercício profissional de quê? Da enfermagem, certo? De uma forma geral. Mas aí, quais são as regulamentações que essa lei vem trazendo? Aí cada artigo vem destrinchando, vem esmiuçando, certo? Vem mastigando quais são essas regulamentações, tá certo? Então, o artigo 1º da Lei 2604/55 vem dizendo que o profissional, em outras palavras, né, aquele profissional que é formado em enfermagem, por exemplo, eu, Silvia, sou graduada em enfermagem,
Então, teoricamente, eu, Silvia, posso exercer a função de enfermeira tanto aqui em Natal, quanto na Paraíba, quanto no sul do país, certo? É como se eu tivesse esse aval, é como se eu tivesse essa liberação para exercer a minha função de enfermeira em qualquer parte do meu país, certo? Quando eu digo que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, nacional é o quê? O nosso país. E internacional, exterior, não, tá bom? Mas aqui no Brasil, eu, Silvia, formada em enfermagem, enfermeira, posso exercer minha função de enfermeira em qualquer cidade, em qualquer estado do Brasil, tá certo? Desde que eu siga algumas disposições, algumas regras, não é simplesmente ser formada em enfermagem e vou sair trabalhando por onde eu quiser. Não, tá? Eu preciso seguir algumas regulamentaçõezinhas, alguns detalhes para que eu tenha esse direito, tá bom? E aí, para sabermos quais são esses direitos, vem sendo esmiuçado ontem na Lei 2.604/55, tá bom? O artigo 2º dessa lei que estamos conversando sobre ela, né, vem destrinchando, vem especificando quais são os profissionais que podem exercer a enfermagem, certo? Não necessariamente a enfermagem ela vai ter de ser exercida por uma pessoa graduada, formada, que fez faculdade de enfermagem, tá bom? Ou um técnico em enfermagem, certo? E aí nós vamos ver quais são esses profissionais específicos que podem exercer a enfermagem, tá certo? Em primeiro lugar, o enfermeiro, né, até mesmo por questões de hierarquia, né, e quando eu falo, gente, em enfermeiro, eu estou falando naquele profissional que fez uma graduação em enfermagem. Ele tem um curso superior, quando eu digo curso superior, não é diminuindo ninguém, é curso de nível superior, uma faculdade, tá certo? Em enfermagem, tá bom? E aí, ele exerce a função de quê? De enfermeiro. A maioria das matrizes curriculares do curso de enfermagem atualmente possuem 5 anos, certo? Então, são 5 anos de graduação, tá? A minha grade curricular já foi de 5 anos. Eu peguei a transição. Porque na faculdade que eu me formei, quando eu entrei, a grade era de 4 anos, antigamente, né? E agora, conseguem ver meus slides ainda, gente? Conseguem? Sim. Beleza. Se sumir, me avisem, tá bom? Não consigo. Para mim sumiu, professora. Sumiu? Sumiu. Então, deixa eu... Tá aqui ainda. Para mim sumiu. Vamos lá. E agora? Agora sim. Sim. Agora tá ok. Tá. Pronto, então, quando eu entrei na faculdade, estava ocorrendo a transição da matriz curricular de 4 anos. Antes, o curso superior, a graduação, a faculdade em enfermagem era 4 anos. E aí, eu, muito sortuda, cheguei nessa transição, né? Então, minha grade curricular foi de 5 anos, então, eu passei 5 anos na faculdade de enfermagem, né? Então, a minha formação é como enfermeira, tá bom? Fiz a graduação. Quem mais pode exercer a enfermagem? Obstetrizes, certo, gente? E aí vocês podem perguntar para mim, professora, o que são obstetrizes? Vou dizer. Antigamente, gente, por exemplo, na UFRN, na Universidade Federal, o curso de graduação que existia, por exemplo, não era enfermagem, tá? Era enfermagem e obstetrícia, tá bom? E aí, a pessoa que se formava na UFRN em enfermagem, ela ganhava o título, o diploma de enfermeiro e de obstetriz, tá certo? E aí, o que é obstetriz, professora? O que é obstetrícia? É aquela área do conhecimento responsável por estudar a questão do gestar e do parir da mulher,
tá bom? Quando a mulher ela vai dar à luz, quando ela vai ter bebê, quando ela vai parir, o parto é feito por um ginecologista que tenha especialização em obstetrícia. Somente a pessoa, gente, que tem essa formação em obstetrícia, que é obstetriz, tá certo? É que pode realizar parto, tá bom? Então, os obstetrizes, aqueles profissionais que estão responsáveis, que são aptos, digamos assim, para realizar parto, são chamados de obstetrizes, tá bom? Eu, Silvia, que sou só enfermeira, eu não posso fazer um parto, tá bom? E principalmente, além desse pessoal que é formado em obstetrícia, né? Ter essa condição de fazer parto, eles podem também fazer algumas incisões, a depender da mecânica que ocorra o parto, né? Vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente. As mulheres da turma, né, que tenham filhos que tenham mais de 20 anos, sei lá se existe essa realidade. Mas antigamente era muito comum, por exemplo, a mulher quando ia parir, o médico fazia um corte na vagina da mulher, certo? Um corte lateral, ou numa lateral, ou nas duas laterais da vagina, para que essa mulher, teoricamente, para que esse bebê tivesse mais passagem para sair pelo canal vaginal, tá certo? Esse corte, essa incisão, que era muito feita antigamente, hoje em dia não é mais, e se é feito é numa, como que eu posso dizer, numa incidência bem menor, certo? Ele não pode ser realizado por qualquer pessoa, da mesma forma que a sutura desse corte, dessa incisão, não pode ser realizada por qualquer pessoa. Em se tratando de parto, só o enfermeiro obstetriz que pode fazer isso, tá bom? Ou o ginecologista e obstetra, tá certo? Eu, por exemplo, Silvia, durante minha graduação, eu não tive nenhuma aula sobre como pontear, como suturar, como dar ponto. Eu não sei nem para onde vai, né? Mas o pessoal da obstetrícia, eles sabem tudo isso, tá certo? Professora, mas e se a senhora se interessasse por essa área? Eu ia ter que fazer uma especialização de 2 anos, no mínimo, após a minha graduação, para que eu fosse estudar enfermagem específica voltada para a obstetrícia, né, para a questão de partos, né, e aí me habilitar e aí ter um diploma de obstetriz para que eu pudesse atuar nessa área, tá? Mas eu, Silvia, como enfermeira, eu não posso participar de sala de parto, por exemplo. Tá? Então, hoje não existe mais, né, professora? O quê? Para poder se especializar, no caso, só depois da faculdade, para poder exercer essa função. Isso, porque agora na UFRN o curso é só enfermagem mesmo. Não tem esse negócio mais de enfermagem e obstetrícia. Tem que ter a especialização de no mínimo 2 anos. Tá certo? Então, os obstetrizes são esses profissionais que estão aptos a realizar partos, tá certo? Também podem desenvolver, podem exercer a enfermagem, né? Quantos enfermeiros obstétricos, certo? Não é enfermeiro obstetra, tá? Quantos enfermeiros obstétricos existem por aí afora, né? Oi? E as pessoas que realizam sutura nos hospitais, elas precisam fazer que curso? Que Pra realizam fazer suturas. isso. Estrutura só, teoricamente, né? Só por enfermeiro obstetra, tá certo, gente? Ou de centro cirúrgico, ou médico mesmo. O médico, Professora, independente. Oi? e esse tipo de especialização o técnico pode fazer? Olha, mas não é muito comum ter em todos os lugares, não. É uma especialização mais rara, sabe? Para o técnico. Por exemplo, especializações que são muito comuns para o técnico, é centro cirúrgico, é UTI, certo? Mas existe sim, tá bom? Para a área de obstetrícia, tá bom? Eu acho que aqui em Natal ainda não,
Mas em Recife, com certeza. Tá certo? Então, gente, quem pode fazer isso são os enfermeiros obstétricos ou médicos, tá? Independentemente da especialização, o médico, teoricamente, espera-se que ele seja apto a fazer sutura, tá certo? Não é muita praia de muitos médicos, como o meu pai, que é pediatra, ele detesta essa história de sutura, porque, assim, suturar uma criança é bem diferente do que suturar um adulto, né? A criança já vai estar bem chorosa, bem agitada, então é uma prova de fogo suturar pacientes na pediatria, né? Mas ele sabe, sim, suturar, tá certo? Ok? E aí, outros profissionais que podem exercer a enfermagem, os auxiliares de enfermagem, né, que hoje em dia verifica-se muito poucos, né? A gente vê muito poucos. Por quê? Porque está sendo uma exigência do COFEN, né, que é aquelas pessoas que têm o registro, por exemplo, como sendo auxiliares em enfermagem, que elas façam uma reciclagem ou que elas façam o curso de técnico em enfermagem para se registrar como técnico em enfermagem, porque teoricamente o técnico ele tem mais conhecimento tanto teórico quanto prático em relação ao auxiliar de enfermagem, tá certo? Mas ainda existem sim auxiliares de enfermagem, inclusive auxiliares muito bons, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com registro ainda como auxiliar, mas que estava pendente essa questão da reciclagem, né, da atualização para se registrarem como técnicos. Em um futuro não muito distante, não vai existir mais auxiliar em enfermagem, certo? E sim técnicos, somente técnicos. Não vai haver essa dicotomia, tá certo? Parteiras, certo, gente? Teve alguém que em uma aula falou da questão das parteiras, e aí eu disse, a gente vai ver em uma aulinha específica. Parteiras, elas também entram aqui, tá certo, gente? Elas acabam sendo abarcadas, digamos assim, pelo Código de Ética e Deontologia da Enfermagem, certo? E isso remonta muito à questão de antigamente, de que as mulheres pariam em casa, né? Não iam para a maternidade, não iam para hospitais. E aí quem fazia, quem viabilizava esse parto eram as parteiras, certo? Quem prestava assistência a essa gestante, a essa puérpera, eram as parteiras. Então, as parteiras, elas podem sim exercer a enfermagem, inclusive são abarcadas, são englobadas pelo Código de Ética e Deontologia de Enfermagem, tá bom? E aí vem a questão dos enfermeiros práticos, certo? Os enfermeiros práticos, quando eu digo enfermeiros práticos, são aqueles enfermeiros que eles estão desempenhando diretamente a prática de enfermagem. E aí, quando eu digo prática de enfermagem, é a assistência mesmo, prestando a assistência mesmo ao paciente, certo? Por exemplo, eu já fui enfermeira prática, por quê? Porque eu já trabalhei em UTI, né? Uma UTI pediátrica, então eu estava lá cuidando diretamente dessas crianças. Hoje em dia, eu exerço minha função de enfermeira, mas não no campo prático, eu não estou na assistência, eu não sou mais uma enfermeira assistencial, eu sou uma enfermeira mais da gestão, tá certo? Aquela questão de o que é que eu faço no home care. Eu supervisiono de 80 a 90 técnicos, né? Eu faço o treinamento deles, faço a capacitação, faço orientações. Tenho que mediar alguns conflitos interpessoais, né? Mas eu, Silvia, não estou diretamente na casa do paciente. Eu não estou atuando diretamente fazendo procedimentos com esse paciente, tá bom? Então, eu não sou mais uma enfermeira prática, eu não sou mais uma enfermeira assistencial, tá certo? Porque eu atuo na docência, dando aula, e atuo na gestão, tá? Que gestão e prática, as atividades são completamente diferentes, mas estão diretamente associadas. São duas áreas que estão diretamente associadas, tá certo? E
Tem a questão de quê? Das parteiras práticas, né? Aquelas que ainda desempenham, né? Ainda existem parteiras aí mundo afora, e agora tem um negócio de doula, né? Que são as antigas parteiras. E tem vocês, técnicos em enfermagem, tá certo? Então, essa grande gama de profissionais estão todos envolvidos, estão todos inseridos na grande área da enfermagem como profissão. Então, todos esses profissionais que falamos como exemplos, tá certo? Eles estão sendo abarcados, eles são envolvidos pelo Código de Ética e Deontologia dos profissionais de enfermagem, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Beleza? Ok? Assim. Seguindo, tá? Aí agora, gente, eu vou trazer aquela parte bem teórica mesmo da lei, tá certo? Que vem dizendo, como eu falei para vocês no início da aula, vem dizendo especificamente quem são cada um desses profissionais, tá certo? Daí eu dei uma recortadazinha nessa lei, porque ela tem muitos detalhes, e aí eu tentei trazer as coisas mais básicas, mais gerais, que vocês precisam sim saber, certo? Porque tem muito mais disso, né? Então, essa lei 2604/55, ela define que enfermeiros, que pessoas que vão desempenhar a função de enfermeiro, são aquelas pessoas que, no mínimo, elas devem ter um diploma, emitido por uma universidade ou por uma faculdade, tá certo? Que universidade e faculdade são coisas diferentes, tá bom? Então, para a pessoa ser considerada enfermeiro, no mínimo, ela tem de ter um diploma emitido por uma faculdade ou por uma universidade que seja reconhecida pelo governo federal, tá certo? Todos os diplomas dos profissionais, dos estudantes do curso de enfermagem superior precisam ser, como que eu posso dizer, reconhecido pelo governo federal, certo? É tanto que quando, por exemplo, eu me formei, eu não recebi o diploma no dia da colação de grau, né? Porque todos esses diplomas, eles são confeccionados, eles são assinados pelo reitor da faculdade ou da universidade e precisam passar pelo reconhecimento de quê? Do governo federal. Tá bom? Não adianta de nada eu ter feito uma faculdade que ela não é reconhecida pelo MEC e nem pelo governo federal. Eu posso ter estudado 5 anos, certo? E esse meu diploma não vai valer de nada, tá bom? Então, isso é muito importante porque, assim, eu digo por mim, né, que sou aluna de faculdade particular, eu me formei em uma faculdade particular, né? Às vezes, a maioria das pessoas, elas buscam aquela faculdade que tem o curso que você quer, que é mais barato, né? Mas às vezes o mais barato sai mais caro. E aí, em relação a isso, o que é que vocês precisam ter bastante cuidado, caso forem fazer graduação em enfermagem, certo? Procurar saber se o curso ofertado por aquela faculdade, se ele é reconhecido pelo governo federal e pelo MEC. Porque saiba, só vai ser considerado enfermeiro uma pessoa que tiver esse diploma e que seja reconhecido pelo governo federal e pelo MEC, certo? Nos termos da Lei 775/49, Lei 775 de 1949, que nós vamos falar também sobre ele, tá certo? Isso é em relação à questão do Brasil. Eu sou formada no Brasil, então Silvia pode sim exercer a função de enfermeira em qualquer estado do país. Lembram que nós falamos lá no início da aula? Posso sim exercer minha função de enfermeira em qualquer estado do país, desde que, em primeiro lugar, o meu diploma seja reconhecido pelo governo federal e pelo MEC. Tá? Se for o caso, gente, de uma pessoa que se formou no exterior, tá certo? Que isso acontece, né? Se for uma pessoa que veio do exterior, tá morando aqui no Brasil, foi formada numa escola, numa faculdade, numa universidade estrangeira, né? Então, se eu, dentro do meu país, eu tenho que ter um diploma que é reconhecido pelo governo do meu país e pelo Ministério da Educação do meu país,
essa pessoa que vem lá de fora, ela também precisa ter um diploma que seja, no mínimo, reconhecido pelo país dela, tá certo? Porque aí mostra que foi esse conhecimento de enfermagem que foi apreendido por essa pessoa, foi um conhecimento que ele foi estruturado, não foi de qualquer forma. Então, a partir do momento que o governo federal de cada país, ele reconhece o curso de enfermagem, você já sabe que é um curso que aconteceu nos moldes que é para ocorrer, né? E aí, Professora, foi... nós que somos técnicos, em formação, né? Quando a gente se formar, a gente pode exercer, tipo, no exército, ou só Claro. enfermeiro com superior. Não, tem muitos técnicos, ai meu Deus, tem muitos técnicos que são do Exército, são da Marinha, são da Aeronáutica, não é só curso superior, não, tá bom? Mas aí vocês Inclusive, está aberto o concurso agora para técnico de enfermagem no Exército. Abriu agora o edital. Ai, Jesus, chega dói. Mas pode sim, viu? Técnico pode sim, tá? E aí, pessoal, esse pessoal que vem de fora, primeiro tem que ter esse diploma que seja reconhecido e validado e reconhecido pelo governo federal e pelo Ministério da Educação de lá. Em segundo ponto, eles precisam fazer uma revalidação de diploma, tá bom? Imaginem, por exemplo, que a enfermagem que é estudada nos Estados Unidos, ela é completamente diferente da enfermagem que é ensinada aqui, tá bom? O Brasil é um país tropical, né, de clima tropical. Então, as doenças que ocorrem aqui, elas são bem diferentes das doenças que ocorrem num país que é frio, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos não vai ter, por exemplo, dengue, né? Dengue é uma arbovirose específica de um país tropical. Então, essa pessoa que vem lá de fora, ela precisa se inteirar de alguns detalhes da nossa enfermagem, né? Enfermagem que é praticada no Brasil. E aí ele vai ter que estudar, né? Vai ter que fazer uma prova para revalidar o diploma dele. E quando eu falo em revalidação de diploma, eu estou falando que aquele diploma que ele tem de formação lá no exterior, uma vez revalidado, ele passa a ter o quê? Valor aqui no Brasil, tá certo? E aí essa pessoa pode desempenhar a função de quê? De enfermeiro aqui no Brasil, tá certo? E aí os portadores, na qualidade de enfermeiro, quem é que também pode exercer essa função? Os portadores de diploma de enfermeiro, né, como já falaram, que são expedidos por escolas e cursos de enfermagem de forças armadas, certo? Como, por exemplo, eu acredito que hoje não é tão comum mais na questão das Forças Armadas ter essa formação lá dentro mesmo, voltado para a formação de enfermeiros ou técnicos em enfermagem. Você já entra com o seu diploma lá, né? Mas antigamente isso acontecia, tá certo? Então, pessoas que têm esse diploma ainda dessa época, eles têm total direito, sim, de exercer a função na qualidade de enfermeiro, tá certo? Ok, aí, gente, então qual é o grande lance? Qual é a maior jogada? Dessa questão de quem é que é o enfermeiro, quem é que exerce a enfermagem como enfermeiro. Coloque na cabecinha de vocês, diploma. Diploma é a palavra-chave, tá certo? E o que vem a ser esse diploma, professora, em relação a enfermeiro, tá bom? Diploma é aquele documento que vai ser emitido por uma faculdade ou por uma universidade. E não basta apenas emitir esse diploma. Esse diploma ele tem de ser o quê? Reconhecido pelo governo federal e pelo Ministério de Educação do país, tá certo? A primeira jogada para uma pessoa do Brasil, tá bom? Pegue esse conceito e jogue para uma pessoa que vem de fora. Ela também vai precisar ter um diploma, que vai precisar ser reconhecido pelo governo do país dela e pelo Ministério da Educação do país dela. E, além disso, para ela começar a desempenhar a função de enfermeiro no nosso país, ela vai precisar passar pelo quê? Revalidação de diploma.
diploma. Por quê, professora? A enfermagem que é ensinada aqui, gente, não é nunca a enfermagem dos Estados Unidos, do Canadá, de outros países. Então, essa pessoa ela tem que se inteirar desse conhecimento científico para poder praticar a profissão aqui no país, né? Então, ela passa por essa revalidação. Qual é o outro lance? Ainda em diploma, para aquelas pessoas que tiveram essa formação em escolas o quê? Militares, que era muito comum antigamente, tá certo? Então, em relação a exercer a função como enfermeiro, a palavra-chave é diploma, reconhecido e validado, tá certo? Pelo governo federal e pelo MEC. Pega a situação nacional, para um caso nacional, para um caso de um estrangeiro que vem para o Brasil, e para aquela regra, aquela exceção de pessoas que tiveram essa formação em escolas militares, tá bom? Então, a palavra-chave aqui, diploma. Certo? A nível nacional, a nível internacional e em relação ao quê? Forças Armadas. Tá certo? Beleza? Na qualidade de obstetriz. Tá certo? De novo, gente. Diploma. Tudo na vida é diploma, gente. Né? Por isso que o povo diz, mulher, tu já se formou, tu vai continuar estudando e eu lá por dentro, né? Claro que eu vou. Para conseguir o quê? Mais diplomas. Por quê? Porque tudo só se prova com diploma, né? Então, obstetriz é aquele profissional que ele tem um diploma que foi expedido, que foi emitido no Brasil por escolas oficiais ou reconhecidas. Lembrem sempre que a escola tem de ser reconhecida pelo governo federal, porque se a escola não for reconhecida pelo governo federal, você termina o curso e não recebe o diploma, recebe um papel sem valor nenhum. Porque você só pode exercer se você for portador do diploma que seja o quê? Reconhecido pelo governo federal e pelo quê? Pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Tá certo? Na situação nacional, sempre vai ter, gente, sempre peguem esse parâmetro. Nacional é uma coisa, internacional é quase a mesma coisa, mas precisa revalidar. Tá certo? Então, pessoas que têm essa formação de obstetrizes no exterior e quando vem para o Brasil, precisa de que também, professora? Diploma. O X da questão, o lance da jogada é o diploma, tá? Esse diploma pode ser de qualquer jeito? Não, precisa ser um diploma que é reconhecido pelo governo de lá, certo? Do país de onde a pessoa vem, do país de origem dela, tá certo? E reconhecido pelo órgão que equivale aqui ao Ministério da Educação, né? Todo país vai ter um órgão responsável pela educação, né? E aí, além dele portar esse diploma, que é reconhecido pelo governo federal e pela instância superior de lá da educação, ele precisa fazer mais o quê? Só apresentar o diploma aqui, no Brasil? Não. Ele vai precisar passar o quê? Por uma revalidação desse diploma. E o que vem a ser a revalidação deste diploma, minha gente? É a questão da pessoa estudar para fazer uma prova específica para poder ser considerado apto, pronto, para desempenhar a função, seja lá de enfermeiro, de obstetriz, de médico, em um país que é diferente o quê? Do seu. Tá certo? Então, tanto para enfermeiro quanto para obstetriz, o lance, a palavra-chave é diploma, tem que ter o diploma. Lembrem de mim, que fico estudando feito uma doida, sem parar atrás desses diplomas, certo? Então, diploma é a palavra-chave. Diploma de qualquer jeito? Não, reconhecido pelo governo federal e pelo MEC, né? Aí, peguem isso, apliquem para a situação local, a nível nacional, a nível de Brasil, tá bom? Aplique isso também para quê? A nível internacional, para alguém que vem lá de fora, tá bom? Além desse diploma ser reconhecido pelo governo federal, pelo o órgão de educação, precisa que essa pessoa que vem de fora faça o quê? Só apresente o diploma? Não, precisa revalidar. Da mesma forma que eu, Silvia, como enfermeira, se eu fosse trabalhar nos Estados Unidos, eu precisaria revalidar meu diploma, tá certo? Algo que, gente, diga-se de passagem, não é uma coisa fácil, tá bom? Eles botam para moer mesmo, certo? E como assim, professora? Digamos que, um exemplo, tá? Eu não sei se é essa quantidade de caixões da prova.
mais uma prova de 100 questões de enfermagem geral, certo? O bolo só, tudo que eu estudei na faculdade, tudo que existe dentro da enfermagem vai poder cair nessa prova, tá certo? E aí, se são, por exemplo, um total de 100 questões, eu posso errar, tipo, 5 no máximo, tá? Então, a prova de revalida não é uma prova fácil, tá? Você praticamente tem que beirar a perfeição, porque o ponto de corte é elevadíssimo. Você tem que acertar quase toda a prova, né? Eu digo isso porque tem uma amiga do trabalho, meu pai, que é pediatra, ela, né, também, e ela vai trabalhar agora na Itália. Casou com um italiano e foi para lá. A prova dela de revalidação de diploma, se eu não me engano, foram quase 300 questões, que não eram só sobre pediatria, era sobre todas as áreas do conhecimento em medicina, medicina geral. E a Danara ficou em terceiro lugar. Errou só 2 questões. Meu amigo, é fogo, né? Você tem que saber tudo da área dos outros, e ainda responder uma prova em outro idioma, porque essa prova dela de revalidação foi de um auditório, numa sessão pública, ou seja, quem quisesse entrar nesse auditório entraria e assistiria. Essa prova oral dela, que a banca era composta por médicos seniores. Quando a gente fala em médicos seniores em outros países, são médicos que têm mais de 60 anos de idade, e aí esses médicos seniores, eles são super respeitados lá no exterior, né? E aí, meu filho, cada membro dessa banca era um médico senior que tava lá, olha, massacrando a pobre. Sabe o que eles fazem? Às vezes, ele entende o que você está falando, você tem que responder em italiano, no caso dela. Aí, mas o sotaque brasileiro, né? A gente sempre tem um sotaque, a questão do sotaque, por mais que você fale um idioma muito bem. Aí eles faziam para ela, mesmo entendendo, sabe? Mas para deixar ela nervosa, ela contou para o meu pai que alguns médicos da banca faziam. No capite, não estou entendendo, para deixar a pobre nervosa. Então, o babado é forte, viu? Então, a gente não foge disso, a gente tem que estudar sempre, gente, porque não tem nada fácil em nenhum canto, não. Tá bom? Nem aqui no país, nem muito menos lá no exterior. Tá certo? Principalmente em se tratando de brasileiro, a maioria dos estrangeiros não gostam de nós, cara. De besta, né? Então, sempre pensem nessa questão do diploma, tá certo? Diploma, situação a nível nacional, como é? É um diploma de qualquer jeito? Não, precisa ser reconhecido. Quem vem de fora precisa do diploma reconhecido e tem mais o quê? O revalida, tá certo? Na qualidade de auxiliar em enfermagem, de novo, gente, os portadores de certificado ou diplomas de auxiliar em enfermagem, conferidos por escola oficial ou reconhecida, não pode ser qualquer escola, tá bom? Porque se for qualquer escola, vai emitir esse diploma, esse certificado de qualquer jeito, e o certificado que nós profissionais precisamos para exercer as nossas funções, ele não pode ser de qualquer jeito, né? É um diploma que ele tem de ser reconhecido por quem, gente? Pelo governo federal e pelo MEC, tá bom? Aqui no caso do Brasil, certo? Nos termos da Lei 775/49. Então, vejam mais uma vez que o grande lance da jogada é o quê? Diploma. De qualquer jeito? Não. De que jeito? Tá? Então, pensem dessa maneira que não confunde, não. Tá certo? Cuidado, viu? Cuidado aí com nossa primeira linha de legislação. Já tem questão lá na prova, certo? Então, cuidado. Peguem as dicas aí que eu tô dando para vocês para não caírem nas pegadinhas, tá bom? Ok? Na qualidade de parceira. Minha gente, de novo. Vai ser parceira qualquer pessoa? Não. Quem? Quem tem diploma ou certificado. Como? De qualquer jeito? Não. Precisa ser reconhecido pelo governo federal e por quem mais? Pelo Ministério da Educação. Baseado em qual lei? 775/49. É a mesma coisa. É o mesmo Pai Nosso.
Então, se você entendeu aquela situação, aqueles pormenores lá do enfermeiro, pegue a ideia geral, a essência, e sai aplicando para cada um dos profissionais. Sempre vai ser baseado na lei o quê? 775/49. Tá certo? Beleza? Sempre lembrando que os diplomas não podem ser de qualquer jeito. Anotem aí como tem que ser, né? Como já falamos. E vão aplicando isso, essa definição, só alterando o quê? O cargo, a profissão da pessoa. Beleza, gente? Ok. Podemos seguir? Vou seguindo, tá? Na qualidade de parteiras práticas. Aí aqui já começa a mudar um pouquinho, tá certo? Até aqui, ó, parteira, que não necessariamente é aquela que está lá pegando o menino quando tá parindo. Lembra que prático é assistencial? Então, até aqui, no quarto exemplo, que é parteira de uma forma geral, tá certo? Podemos aplicar aquele mesmo Pai Nosso para todas as profissões vistas até aqui, tá? Ser portador de diploma, reconhecido pelo governo federal e pelo Ministério da Educação, tá certo? De acordo com o quê? Com a Lei 775/49. Até parteira, certo? Vimos o quê? Enfermeiro, auxiliar em enfermagem, obstetriz e parteira. Esses quatro, certo? Esses quatro é o mesmo Pai Nosso para eles. Bom, pega o conceito lá de enfermeiro e sai aplicando para os quatro, só mudando o quê? O cargo da pessoa. Bom, aí quando a gente chega na parte de parteiras práticas, que são aquelas parteiras que estão lá na hora do parto mesmo para segurar o menino, são parteiras assistenciais, tá certo? O Pai Nosso vai começar a mudar um pouquinho, tá certo? Precisam ser portadoras de certidão de inscrição, certo? Conferido após o exame de que trata o decreto de número 8.778/46. Professora, pelo amor de Deus, calma aí. Está dizendo que essas parteiras práticas, essas enfermeiras, olha, não sei por que quis falar enfermeira, está dizendo que essas parteiras assistenciais que estão lá no leito com o paciente, tá certo? Eles só podem exercer essa função se eles tiverem um registro específico após realizar um exame, uma prova específica, que essa prova é descrita no decreto de 8.778/46. Professora, que prova é essa? Que decreto é esse? Ainda não é a hora, meus filhos, tá certo? Ainda não vamos falar de decreto 8.778/46, porque senão, o que é que vai acontecer? Vai embolar na cabecinha de vocês vários decretos, várias portarias e várias leis, tá? O que eu quero que vocês saibam é que, a partir desse quinto bolo de profissionais, que entra o que? As parteiras práticas, a partir daqui começa a mudar o Pai Nosso que a gente vinha falando para trás, que é a questão do certificado, do diploma, baseado na lei o quê? 775, lembram? E aí, a partir daqui, para você ser considerado uma parteira prática, você tem que passar por um exame, por uma prova específica, que essa prova específica, ela é tratada, ela é dita, ela é destrinchada com maiores detalhes, onde? No decreto número 8.778/46. Qual é o ano desse decreto, minha gente? 1946. Exatamente, bem novinho. Uhum. 1946. Tá certo? Beleza? Aí lá na frente a gente vai dar uma detalhadinha nesse decreto. Tá bom? Acho que é a quarta aula da parte de legislação. Tá certo? Mas até aí, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Então, vamos seguindo. Aí, o artigo 3º dessa lei, né, 2.604/55, não é uma lei que ela, de uma forma geral, ela regulamenta todos os profissionais que exercem a função de enfermagem, que estão dentro do grande grupo de enfermagem. Então, veja que até o 2º artigo,
ela vem trazendo quem são esses profissionais específicos, tá certo? A partir do 3º artigo, essa lei vem trazendo quais são as competências de cada um desses profissionais, tá certo? O que é que cabe ao enfermeiro? O que é que um parteiro pode fazer que só ele pode fazer, o enfermeiro não pode, tá certo? Então, o artigo 3º, ele vem detalhando, ele vem destrinchando coisas que são específicas, que são atribuições específicas dos profissionais enfermeiros. Quando eu digo enfermeiros, eu estou me referindo àquele profissional que estudou 5 anos, né, numa graduação, numa faculdade, numa universidade, certo? Quando se fala em enfermeiro, nós somos levados a pensar, né, de uma forma geral, que enfermeiro é só aquele profissional que atua diretamente na assistência, no cuidado direto do paciente, não é, tá? Nós que somos formados em enfermagem, nós que somos enfermeiros, existe uma gama de opções de áreas que nós podemos atuar, de formas que nós podemos atuar, tá certo? Além do enfermeiro assistencial, que é aquele que está lá à beira-leito do paciente e tudo mais, trabalhando em hospital, em clínica, enfim, tá certo? O enfermeiro, ele pode sim ser diretor de enfermagem, certo? Quando eu falo diretor de enfermagem, é o gerente de enfermagem, tá bom? Quando vocês vão lá no hospital, vocês veem técnicos em enfermagem, que são a grande maioria, tá certo? A cada setor, por exemplo, numa enfermaria de clínica médica, por exemplo, ou de clínica cirúrgica, que são os pacientes pós-operatórios, vai ter, a depender da quantidade de leitos dessa enfermaria, né? Vai ter uma quantidade X de técnicos, tá bom? Digamos 5 técnicos, tá? Naquele andar. E aí, além desses 5 técnicos, tem de ter o quê? Um enfermeiro, que é o que lidera essa equipe do plantão, tá certo? Uma UTI de 10 leitos, eu preciso de no mínimo 5 técnicos, porque cada um técnico, fica responsável por 2 pacientes de UTI, tá bom? Então, na UTI, com 10 leitos, eu tenho 5 técnicos em enfermagem, mas eu tenho que ter um enfermeiro no plantão, tá? E aí vocês imaginem esse contexto todo dentro de uma instituição hospitalar, tá certo? Que em cada andar, que em cada setor vai ter os técnicos específicos que estão sendo liderados por quem? Pelo enfermeiro específico. Mas imaginem esse contexto todo dentro de um hospital. Quantos enfermeiros e quantos técnicos não tem, né? Fazendo parte de um corpo profissional hospitalar. Então, precisa-se de um enfermeiro que ocupe a função de gerente de enfermagem, certo? Em todo e qualquer hospital vai ter um gerente de enfermagem, que é aquele enfermeiro que ele é responsável por toda a equipe de enfermagem do hospital inteiro, tá bom? Então, enfermeiros, eles podem assumir essa ocupação, esse cargo, tá? De gerentes de enfermagem, tá bom? Em estabelecimentos hospitalares, né? Em hospitais e em instituições de saúde pública, né? De acordo, novamente, ó, com a Lei 775 de 1949, tá bom? Também é dada a possibilidade para a pessoa que é formada em enfermagem, como eu, a área da docência, tá? Docente, exercer a função de docente, exercer a docência, tá bom? Que é simplesmente o quê? Ensinar, tá bom? Seja em faculdades, seja em universidades, sejam em cursos técnicos, tá certo? Então, participação do ensino em escolas de enfermagem e de auxiliar em enfermagem, certo? Por exemplo, Silvia, vocês conseguem me ouvir mesmo com esse barulho maravilhoso? Sim. Perdão, gente. Hoje eu não estou chique, hoje eu não estou na empresa. Enfim, então eu, Silvia, sou professora do grau técnico, que é um curso técnico em enfermagem. Mas para
isso, eu preciso ser formada em quê? Em enfermagem e ter a minha carteirinha do Corém ativa, tá certo? E em dias, tá certo? O enfermeiro, ele pode atuar como também, gente, como diretores de escolas de enfermagem. Sabe, Viviane, que é diretora do curso de enfermagem, lá do grau técnico, ela é enfermeira também, tá certo? E aí, nós, enfermeiros, podemos o quê também, gente? Participar de bancas examinadoras de práticos de enfermagem. Quando eu digo bancas examinadoras, por exemplo, eu, Silvia, como enfermeira, e principalmente estando terminando o mestrado acadêmico, eu posso sim participar de bancas de TCC, de trabalho de conclusão de curso em algumas faculdades, né, do curso de enfermagem, tá? Uma vez eu concluindo o doutorado, em nome de Jesus, eu posso participar de bancas de mestrado e de doutorado em enfermagem, em que minha função vai ser o quê? Avaliar o trabalho daquela pessoa, avaliar a apresentação daquela pessoa. Tá certo, gente? Tá aí tudo bem? Sim. Vamos lá. O artigo 4º, certo? Vem falando da questão de quê? Da função dos obstetrizes, certo? Que são aquelas pessoas que nós falamos que são responsáveis por fazer partos, tá certo? Como é que vai ser... o que é que eles são responsáveis por o quê? Por desempenhar, né? São atribuições, o que é que cabe aos obstetrizes, né? Também, de novo, direção dos serviços de enfermagem obstétrica, por exemplo, que vai ter enfermeiro obstétrico, que vai ter técnicos trabalhando na sala de parto, tá certo? O gerente de enfermagem desse local, certo? De uma maternidade, ele, além de ser enfermeiro, ele tem, eu não quero saber se ele é enfermeiro, se ele é médico, mas ele tem que ser o quê? Obstetriz. Tem que ter essa especialidade lá na obstetrícia, tá certo? Então, a partir do momento que o médico ou o enfermeiro, no nosso caso, enfermeiros, né? Estamos falando do Código de Ética de Enfermagem, que trabalha numa maternidade, seja ela pública ou particular, para ele exercer a função de diretor, de gerente, ele precisa ser o quê? Obstetriz, certo? Pode também o quê? Participar das escolas, né? Como docente, pode sim dar aula, tá certo? Pode ocupar a diretoria da escola de formação em obstetrizes e parteiras, tá certo? E, de novo, vejam que segue o mesmo Pai Nosso, minha gente. Se você entender um, você entende todos os outros, tá? Pode participar de bancas, o quê? Examinadoras, certo? Em trabalhos de conclusão de curso, em trabalhos de monografia, que é aquele trabalho, né, que nós apresentamos ao final de uma faculdade, numa defesa de uma dissertação de mestrado, na defesa de uma tese de doutorado, tá certo? Ok? E aí são atribuições de auxiliares de enfermagem ou enfermeiros práticos, lembrando que enfermeiros práticos são aqueles enfermeiros que estão onde? Na assistência, né? É diferente daquele enfermeiro que está na gestão. Por quê? Porque não está lidando diretamente com quem? Com o paciente, com o cliente ou com o usuário, tá? Depois eu vou ensinar para vocês a diferença de paciente, cliente e usuário, tá bom? Então, cabe a esses profissionais todas as atividades da profissão, certo? Excluindo, exceto, tirando fora, as constantes no artigo 3º, certo? Somente sob a orientação do médico ou do enfermeiro. Por exemplo, vocês, como técnicos em enfermagem, vocês poderão desempenhar muitas coisas de forma isolada, tá certo? Mas existem alguns procedimentos, algumas técnicas que quando vocês forem desempenhar lá no serviço, obrigatoriamente, gente, vocês vão ter de estar sob a supervisão de um enfermeiro, tá certo?
Da mesma forma que eu, Silvia, como enfermeira, muitos procedimentos eu fazia sozinha na UTI pediátrica, mas alguns procedimentos específicos, o médico tinha de estar lá comigo, tá certo? Como, por exemplo, a inserção de um medidor de pressão arterial interno, certo? Invasivo, tá? Porque eu posso aferir, eu posso verificar a pressão arterial de uma pessoa usando aquele aparelho, o esfigmomanômetro, que é o tensiômetro, certo? Que eu coloco a braçadeira, certo? No paciente, e aí insuflo, né? No fim de um procedimento cirúrgico nesse paciente. Então, é uma aferição de pressão arterial não invasiva, tá certo? Mas existe a possibilidade de eu verificar a pressão arterial de forma invasiva, que é um procedimento utilizado em pacientes que estão muito graves na UTI, certo? Que estão muito anasarcados, que estão muito edemaciados, por exemplo, quando eu falo muito anasarcado, muito edemaciado, são aqueles pacientes que estão com a retenção de líquido muito grande, eles estão muito inchados, tá certo? Devido ao nível de gravidade deles na UTI, tá bom? Então, pelo fato dele estar bem inchadinho, bem anasarcado, eu não vou conseguir aferir a pressão arterial de forma não invasiva, porque anatomicamente eu não consigo sentir nenhum pulso desse paciente. Por mais que eu saiba pela anatomia, que aqui existe artéria radial, aqui existe braquial, aqui a carótida, na região inguinal eu tenho a femoral, tá certo? Mas mesmo eu fazendo a anatomia palpatória, eu não consigo sentir esse pulso, tá? Quem dirá aferir pressão arterial. Aí o que a gente faz na UTI? A gente implanta uma medida de pressão arterial invasiva, certo? Que é chamada de PAI, que é feito tipo uma punção em alguma artéria e a gente coloca um dispositivozinho sensível na artéria e conecta ao monitor cardíaco e aí a gente tem a mensuração da pressão de forma fidedigníssima, tá certo? Porque o dispositivo está dentro da artéria propriamente dita, tá? Eu, Silvia, posso participar desse procedimento de inserção, né, da PAI, mas nunca sozinha. Vou ter que estar com o quê? Com um médico intensivista do meu lado, tá bom? Então, algumas funções nós podemos desempenhar sozinhas, tá? E outras nós podemos desempenhar, mas precisamos de quê? Da presença do médico pertinho da gente. Beleza, gente? Ok. E aí, o artigo 6º é dito que são atribuições das parteiras todas as atividades da enfermagem obstétrica, certo? Menos as que não constam no artigo 4º. Professora, eu tenho que saber quais são as que não constam? Não, calma, gente. Calma, meus filhos. Tá certo? Beleza? Eu também não sou tão detalhista assim, né? Vocês estão começando agora. Eu tenho que ir acertando pelas beiradinhas, tá certo? Não posso assustar vocês assim, tá bom? Artigo 7º, gente. O que é que ele diz? Que só vai poder exercer a enfermagem, a profissão da enfermagem, né? Seja como parteira, seja como enfermeira, seja como obstetriz, em qualquer parte do país, a nível nacional, né? Os profissionais que tenham, de novo, o diploma, né? Que tenham sido registrados ou inscritos no Departamento Nacional de Saúde, que é o DNS, certo? Ou na repartição sanitária correspondente nos estados e territórios. Me diga uma coisa, quando eu falo que eu, Silvia, posso exercer a enfermagem em qualquer estado do meu país, do Brasil, tá certo? Primeira premissa, eu tenho que ter o quê? Diploma. O diploma de qualquer jeito gente? Não. Reconhecido pelo governo federal e pelo quê? Pelo MEC, tá certo? E aí,
Eu tenho o Corém registrado aqui no Rio Grande do Norte. Com o Corém RN, eu vou desempenhar a função de enfermagem. Lá na Paraíba, eu vou. Lembram que a nível nacional, Brasil é o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. Lembram que é a instância superior da enfermagem? Abaixo do COFEN, para colaborar que as coisas andem, que ocorram direito com a enfermagem no país inteiro, em cada estado existe o quê? Um subórgão do COFEN que é chamado de quê? De COREN. Conselho Regional o quê? De Enfermagem. Lembra que eu disse que cada Conselho Regional de Enfermagem, ele é responsável por garantir de forma mais aprofundada que as práticas de enfermagem ocorram de forma ok em cada estado do Brasil, e aí a colaboração de todos esses CORENs, cada estado com o seu COREN, colabora para o serviço geral de quem? Do COFEN. Então, Silvia, se eu tenho registro no Corém RN, eu posso exercer a minha função de enfermeira lá no estado da Paraíba. Para eu exercer, eu tenho que fazer o quê? Me digam aí. Para eu ser aceita lá na Paraíba. Professora, eu acho que porém, então, eu acho que não me lembro. Tem que fazer a nível acho que nacional, então, professora, ou tem que ter os nível dois? É isso que eu estou em nacional. dúvida. Em nível nacional, né? Eu acho que o Corém está registrado no COFEN, então não precisa fazer nada, eu acho. Mas cada Corém não tem em cada estado específico. Aqui é o Corém RN, lá na Paraíba é o Corém É PB. diferente, né? É diferente. Eu posso. Então, se eu tenho um registro no Corém RN, tá? Eu posso atuar no RN, tá? Se eu for para Paraíba, o que é que eu preciso fazer para atuar na Paraíba? Vai precisar fazer o Corém. seja autorizada lá. No caso. Vou ter que fazer registrar o quê? Registrar no Corém regional, de onde você for, né? Exatamente, gatinhas do meu coração. Isso mesmo. Existem vários amigos médicos do meu pai que trabalham aqui, trabalham em Recife, que é outro estado, né, Pernambuco, e trabalham em João Pessoa, que é Paraíba, né? Lembra que eu falei para vocês que nós da enfermagem temos o registro no Corém e o pessoal da medicina tem o registro no CRM, Conselho Regional de Medicina, por exemplo, meu pai é CRM-RN, que ele trabalha aqui, certo? Mas aí esses amigos dele, que são nômades, que são itinerantes, eles precisam, gente, ter obrigatoriamente o CRM-RN, o CRM-PE, que é Pernambuco, e o CRM-PB, que é Paraíba. Eles não trabalham em estados diferentes, então eles precisam ser registrados nos conselhos profissionais de cada estado diferente que eles trabalham. Tá bom? Se eu, Silvia, eu sou enfermeira aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho o quê? O Corém RN, mas se eu fosse trabalhar em João Pessoa, eu poderia usar o meu Corém RN lá? Não, tá? Eu preciso fazer um novo registro, eu preciso fazer minha inscrição no Corém de onde? João Pessoa, da Paraíba, né? Tá certo? Então, anotem aí, gente, que o enfermeiro, o técnico em enfermagem também, vocês estão também nesse samba, tá certo? Eles podem atuar como técnico em enfermagem ou como enfermeiro em qualquer lugar do Brasil, pode, a menos que 3 coisas. Ele tem o diploma reconhecido por quem? Governo Federal. Diploma reconhecido por quem? Pelo MEC, tá? E ele precisa, indiscutivelmente, ser registrado no Conselho Profissional do estado no qual o quê? Ele trabalha. Tá certo? Então, vai lá.
Flávia terminou o curso técnico em enfermagem, começou a trabalhar aqui em Natal, lá no Home Care comigo. Aí ela tem o quê? O Corém RN. Mas Flávia passou num concurso em Recife. Aconteceu isso com uma técnica minha. Passou num concurso em Recife, como técnica também. Ela pode ir com o Corém RN atuar lá em Recife? Não. Então, ela já fez um novo registro de Corém, tá certo? Que é aonde? Lá em Pernambuco, tá bom? Essa pessoa tem 2 carimbos, essa pessoa tem 2 registros de enfermagem, tá certo? Então, são coisas diferentes. Eu tenho 3 situações. Eu posso atuar a nível nacional, sim, posso, tá certo? Desde que meu diploma seja reconhecido pelo quê? Governo Federal, Ministério da Educação, tá certo? E que eu tenha registro no meu conselho profissional em cada o quê? Estado. Tá certo, gente? Beleza? Essas 3 coisinhas. Beleza? Não esqueçam. Professora, vai cair o que disse na prova, eu já disse. Viu? Tá certo? Então tenham cuidado com esses detalhezinhos, com esses pormenores. Tá certo? Até aí, alguma dúvida? A senhora poderia, por favor? Oi? A senhora poderia repetir os 3? As 3 coisas. Sim, por favor, que eu estava anotando. Profissional precisa ter o diploma, independentemente de ser enfermeiro, de ser técnico em enfermagem, tá certo? Ele precisa sim ter o diploma que corrobore, né, confirme a sua formação como enfermeiro ou como técnico em enfermagem, no caso de vocês, tá certo? Esse diploma, ele pode ser de qualquer jeito? Não. Precisa ser reconhecido pelo governo federal, tá bom? O primeiro reconhecimento, governo federal. Segundo reconhecimento desse diploma, Ministério da Educação, o MEC, certo? Ministério da Educação e Cultura, MEC, tá? E além de você ser portador de diploma que segue esses 2 pormenores, essas 2 regras, tá certo? Você precisa obrigatoriamente ser registrado no seu conselho profissional. Que qual é o nosso conselho profissional de nós, da enfermagem? O COREM, tá bom? Se eu, Silvia, atuo como enfermeira no Rio Grande do Norte, o meu registro como enfermeira vai ser no COREM o quê? RN, tá certo? Mas se eu, Silvia, passo num concurso, sei lá, em Recife, eu não posso usar o meu COREM RN lá em Recife, porque são estados diferentes. Certo? Aqui é Rio Grande do Norte, Recife é Pernambuco. Então, eu preciso, obrigatoriamente, me registrar o quê? No Conselho Regional de Pernambuco. No COREM, o quê? PE. Tá certo? Ok, gente? Ok, professora, muito obrigada. Nada, imagina. E aí, gente, para finalizarmos, o artigo 8º da Lei 2.604, né, /55, vem dizendo que o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele só expede, ele só emite a carteira profissional, certo? Aos portadores de diplomas. Lembram que o lance de toda a jogada é diploma? Lembram? Diploma, registro ou título de profissional de enfermagem. Tá bom? Então, o COREM, o COREM RN, ele só emitiu a minha carteirinha de enfermeira com o registro em enfermagem, tá certo? Porque eu fui lá levar toda a minha documentação e dentre essa documentação eu tinha o quê? O diploma dizendo que eu sou formada o quê? Em enfermagem. Que eu sou bacharel o quê? Em enfermagem. Tá certo? Ok? Então, o grande lance da jogada sempre vai ser o quê? Diploma, 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 diploma. Professora, por que tu gosta de estudar? Primeiro, tudo pede diploma, né? Não, brincadeira. Primeiro, eu acho lindo quem é inteligente, gente. Me dá um negocinho, eu admiro tanto. Aí eu estudo, tá? E de nada adianta eu ter o conhecimento se eu não tenho o quê? O diploma, né? Tá certo? Então, acho lindo quem tem conhecimento, porque assim, sob o meu ponto de vista,
as pessoas elas podem tirar tudo que você tem, podem tirar tudo que eu tenho, mas elas só não me tiram o quê? O conhecimento, tá certo? Ninguém tira meu conhecimento, eu posso compartilhar com vocês, eu posso compartilhar com as pessoas, mas o que eu sei, o conhecimento que eu tenho, eu vou morrer com ele dentro da minha cabeça, né? Eu não vou perder. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que estudar é perda de tempo, pois eu acho a perda de tempo mais válida da minha vida, né? É muito bom quando a gente está atuando na nossa área profissional e você sabe falar sobre qualquer assunto, e você sabe resolver qualquer coisa, né? Para isso, eu recebi uma mensagem, foi uma mensagem no WhatsApp de uma aluna minha da turma da noite, que eu estou terminando clínica médica com ela. Eu já fui professora dessa turma umas 3 vezes. Né? Agora eu estou com clínica médica, que é uma disciplinazinha que são 3 meses. 3 meses de duração. Aí ela mandou uma mensagem para mim. Silvinha, eu estou aqui estudando, isso já era mais de meia-noite. Eu estou aqui estudando. Ai, professora, são tantos nomes, são tantos detalhes, tanto nome bonito, né? Mas é tão difícil. Eu fico com tanto medo, mas a gente aprende, né, Silvinha? Quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora, você é muito inteligente. Aí, quando eu sou péssima para receber elogio, sou péssima, eu não sei. Aí eu fui e mandei um áudio para ela hoje, né? Eu disse, são muitos detalhes, são muitos os nomes bonitos, porque a beleza ela está exatamente no detalhe, né? Quando a gente mostra que sabe detalhes, porque o que é básico, o que é superficial, gente, todo mundo pode saber. Até quem não é da área da gente, né? Mas os detalhes, as minuciosidades. Oi? A aula vai passar. Mulher, são 4h29 agora. Deve ir até 4h35. Tá certo? A aula vai ter hora. Até 4h35, 4h40. Certo. Então, assim, gente, eu disse pra ela, aprende, mulher. Mas, assim, não acho que eu já nasci sabendo disso, não. Né? Foram muitas noites de sono que eu tive que abrir mão, né? Foram muitos momentos em família, foram muitos momentos de lazer que eu tive que abrir mão para poder estudar, mas que no final vale tudo a pena, né? Então, se a gente tem isso definido, em mente o que a gente quer, então a gente tem que olhar para o que a gente quer. O que está ao redor, a lateral da gente, não precisa olhar, que não vai fluir nem contribuir, tá certo? Então, é possível para todo mundo que quer, sim, óbvio, tá? Então, só para finalizarmos a nossa aulinha de hoje, tá bom? Eu deixo uma mensagenzinha para vocês refletirem que diz que toda conquista começa com a decisão de tentar. A certeza do não a gente já tem, né? Então, precisamos ir em busca do quê? Do sim, tá bom? E não existe nada fácil para ninguém na vida, certo, gente? A gente tem que suar mesmo e correr atrás. Mas apesar de todo o sofrimento, no final, vale a pena, vale muito a pena, tá certo? Então, eu digo sempre isso para os meus alunos. Arrochem o nó e vão em frente, que no final dá tudo certo, só não desistam, tá certo, gente? Alguma dúvida em relação à aula? Ou tudo ok?